A maior mentira que você conta todos os dias não é que você lê os termos de usos antes de clicar em aceitar. Nem que você vai começar a dieta na segunda-feira. A maior mentira, aquela que sustenta o seu ego e te permite dormir à noite sem precisar de Rivotril, é a certeza absoluta de que você é uma pessoa boa. Não, sério. Pensa aí, rapidão. Você devolve o troco errado na padaria, você segura o elevador para a vizinha idosa, mesmo quando ela já tem aquele cheiro de leite de rosas, naftalina e julgamento. Você posta frases motivacionais no Instagram sobre empatia. Parabéns. Você é um cidadão modelo, um ser de luz, o herói da sua própria biografia não autorizada. Mas deixa eu te fazer uma pergunta que vai azedar esse seu café com leite aí. A sua bondade é virtude ou é só falta de oportunidade? Porque é muito fácil ser justo quando o ar-condicionado está ligado e a barriga está cheia. Mas a civilização é um verniz bem fino, meu caro. E hoje, nós vamos riscar esse verniz. Antes da gente começar essa viagem rumo ao colapso do seu senso moral, um aviso rapidão. Toda a bibliografia, os livros pesados que eu li para você não precisar ler, estão aqui na descrição, de Philippa Foot a Kant. Dá uma moral lá depois, porque conhecimento liberta, mesmo quando ele te dá uma dor de cabeça e uns tapas de realidade. Eu me chamo Felipe e esse é o Paradigmas. E agora você vem comigo, sai desse sofá confortável. Imagina que você está num trilho de trem. O cheiro é de ferrugem e óleo queimado. O som é ensurdecedor. Um bonde desgovernado, pesado, uma besta de metal de 20 toneladas está rasgando os trilhos a 80 km por hora. Ele não tem freio. Ele não tem piedade. E lá na frente, amarrado nos trilhos, gritando desesperados, estão 5 pessoas. 5 vidas. Podem ser 5 cientistas que curam câncer ou 5 youtubers de Minecraft, não importa. São 5 seres humanos. E eles vão virar patê em questão de segundos. Você está assistindo isso tudo de uma cabine segura. E na sua frente, brilhando, tem uma alavanca. Aqui começa o seu filme de terror moral. Se você não fizer nada, o bonde segue reto e mata as 5 pessoas. O sangue é culpa do destino, da manutenção da prefeitura, de Deus, mas não sua. Aqui você lavou suas mãos, Pôncio Pilatos. Mas, se você puxar a alavanca, o bonde desvia para o trilho lateral. E nesse trilho lateral tem uma pessoa amarrada. Só uma. Um cara aleatório, talvez ouvindo o pagode no fone de ouvido, sem saber que seu fim está próximo. O dilema do bonde, criado pela filósofa Philippa Foot, não é uma pegadinha de bar, é um espelho. O que você faz? Vamos lá, o relógio está correndo. A lógica matemática grita no seu ouvido. Puxa essa porcaria de alavanca, 5 vidas vale mais do que uma. É o utilitarismo básico, seu cabeção. O maior bem para o maior número de pessoas. Parece óbvio, né? Você puxa a alavanca, o bonde mata 1, salva 5. O saldo é positivo, você volta para casa, abre uma cerveja e pensa: hoje eu fui eficiente, matei 1, mas salvei 5, lucro moral. Mas, peraí, você matou uma pessoa. Você não deixou morrer, você agiu, você escolheu quem vive e quem morre. Você brincou de Deus com o destino daquele coitado no trilho lateral. Se você puxou a alavanca, parabéns, você é um assassino calculista. Se você não puxou, parabéns, você é um cúmplice covarde de um massacre. Não é divertido? Mas calma, que a filosofia adora piorar o que já tá ruim. Vamos mudar o cenário, esquece a alavanca. Agora você está em cima de uma ponte, olhando o bonde chegar lá embaixo. As mesmas 5 pessoas estão amarradas, o bonde vai matá-las, não tem desvio. Mas do seu lado na ponte, debruçado, olhando para a paisagem, tem um homem muito, muito grande. Um gigante, tipo um lutador de sumô aposentado. E a física é implacável. Se você empurrar esse homem gigante nos trilhos, a massa corporal dele é suficiente para travar as rodas do bonde. Ele morre, com certeza, mas os 5 lá na frente se salvam. A matemática é exatamente a mesma. 1 morre, 5 vivem. No primeiro cenário, você puxaria a alavanca, sem pensar muito. Mas agora, você tem coragem de olhar nos olhos desse homem, sentir o calor da pele dele e empurrar ele para a morte com suas próprias mãos? A maioria de vocês está gritando mentalmente: não, tá maluco? Eu não sou um psicopata. Ué, mas por que não? Se a justiça é lógica, se a justiça é salvar a maioria, qual é a diferença entre puxar um pedaço de ferro frio e empurrar um corpo quente? O resultado é idêntico. Um cadáver no lugar de 5. Por que num cenário você se sente o herói trágico e no outro você se sente o monstro? E aqui está o enigma que vai assombrar a gente pelos próximos minutos. A justiça é uma fórmula matemática que a gente aprende na escola? Ou é um revirar de estômago que a gente sente quando vê sangue?
Nós gostamos de achar que somos seres racionais, seres de luz, guiados pelo intelecto. Como diria o nosso amigo Kant, ele já vai entrar na roda para apanhar um pouquinho. Mas a verdade é que a nossa moralidade é uma gambiarra evolutiva. Nós somos juízes hipócritas. A gente condena um político que rouba milhões, mas usa carteirinha de estudante vencida há 15 anos para pagar meia no cinema. A gente quer salvar o mundo desde que não precise sujar as mãos de graxa, ou de sangue. Você travou na hora de empurrar o homem da ponte, não travou? Você tinha um negócio ruim na garganta, então, pois é. Essa náusea, ela tem explicação. E não é espiritual, é biológica. O que acontece dentro da sua cabeça quando você tem que escolher entre ser um matemático frio ou um assassino passional é uma verdadeira guerra civil. E sabe o que é mais assustador? O seu cérebro, essa geleia elétrica que você usa para ver memes, ela tá te enganando agora mesmo. E aqui que a neurociência, sempre com seu charme destrutivo, entra para desmascarar a nossa hipocrisia biológica. O nosso amigo Joshua Greene, um psicólogo e filósofo de Harvard, cujos livros, lembrando, estão aqui na descrição se você quiser se aprofundar nesse assunto, ele resolveu levar esses dilemas morais para dentro de um scanner de ressonância magnética funcional. Ele não queria saber o que as pessoas diziam que fariam. Ele queria ver o que o cérebro delas fazia na hora H. E o que foi que ele descobriu? Uma verdadeira guerra civil cerebral que parece um quadro cubista de Picasso. A lógica brigando com um sentimento e o público sem entender nada, mas pagando o ingresso para assistir. Quando você está diante da alavanca, o dilema do bonde 1, o impessoal, o seu cérebro acende uma região específica, o córtex pré-frontal dorsolateral. É um nome chique para dizer o contador frio do cérebro. Essa é a parte do seu cérebro responsável pelo raciocínio lógico, pelo planejamento estratégico e por fazer contas chatas. Ele diz, calma, vamos analisar a situação. É um custo-benefício, 5 vidas versus uma. Puxa a alavanca, fim de discussão. O maior bem para o maior número. Essa é a escolha mais eficaz. É o seu lado utilitarista falando. O lado que está interessado no resultado final, sem moralismo. O lado que pensa como um empresário. Vamos minimizar as perdas. Mas aí Greene muda o cenário. Ele te coloca na ponte com o homem grande do seu lado no dilema do bonde 2, o pessoal, mão na massa. E o que acontece? O seu córtex pré-frontal, ele ainda está lá, tentando fazer a conta. 1 é menor do que 5, saldo positivo. Mas ele é sufocado por um alarme de incêndio ensurdecedor. E quem é que está gritando? A amígdala e outras áreas associadas à emoção social e ao processamento de aversão. Eu estou me referindo à amígdala que fica no seu cérebro, não a que fica inflamada na sua garganta. A amígdala é a faxineira do medo, do pânico, da resposta imediata ao perigo. Ela não entende custo-benefício nem ética consequencialista. Ela só entende, eu vou tocar em alguém. Eu vou causar a morte de alguém. Isso é aversivo. Isso é perigoso para o meu eu tribal. A grande sacada tragicômica é essa. A nossa moralidade ela não é baseada em uma lógica coerente, mas na aproximação física do problema. Se o assassinato é indireto, você só precisa puxar uma alavanca, o seu lado contador assume o volante e você toma a decisão que é matematicamente a mais vantajosa para a sociedade. Você age como agente da maximização do bem-estar. Mas se o assassinato é pessoal, um empurrão, sentir o tecido da camisa, ver o branco nos olhos, a sua amígdala assume o controle. O grito é tão alto que paralisa o raciocínio. A sua intuição grita, não toque, isso é errado. Isso é ao mesmo tempo confortante e deprimente. É confortante porque prova que não somos robôs psicopatas. Sentimos repulsa em machucar o próximo. Mas é deprimente porque prova que a nossa justiça, essa dama com a balança, na verdade, ela tem medo de sujar as mãos. Se pudermos resolver o problema da injustiça apertando o botão a quilômetros de distância, nós vamos lá e apertamos. Mas se tivermos que encarar o resultado de frente, na vida real, no cara a cara, aí a gente desiste. Com isso a gente entende que a nossa moralidade é menos um sistema filosófico e mais um bug de programação biológica para evitar a violência interpessoal direta. Somos hipócritas programados pela evolução. Preferimos ter as mãos limpas e 5 cadáveres do que sujar a mão e salvar 4 vidas. E é nesse pântano de contradições, nessa inconsistência absurda entre o que dizemos crer e o que os nossos neurotransmissores nos forçam a fazer, que surge a necessidade quase neurótica por uma regra. Por uma ordem que não dependa da nossa amígdala histérica nem do nosso estômago enjoado. Se a nossa biologia nos transforma em mentirosos morais, então o que nos resta? O que resta é tentar o perfeito. O que resta é o sonho arrogante de uma regra que não se importe com o cheiro do suor ou do sangue. Uma regra que funcione para todos, sempre independente do seu córtex pré-frontal ou da sua amígdala gritona.
E é nesse ponto de saturação da ambiguidade que surge o mais sedutor e perigoso dos filósofos. Alguém que diria: parem com essa palhaçada de emoção. Existe uma lei, ela é universal e ela é fria. Chegou a hora de conhecermos um homem que tentou criar a filosofia robô. Um sistema de regras que não se dobra nem para salvar uma vida. É hora de abrir as portas para a miragem da ordem absoluta. O ser humano detesta o caos. A inconsistência moral que o Dilema do Bond expôs, aquela vergonha de sermos hipócritas biológicos, é insuportável para nossa arrogância. A gente não quer ter que pensar. A gente quer uma fórmula, um manual de instruções, um código de barras que, quando escaneado, diga certo ou errado, algo que tire a sua culpa. E é nesse exato momento de desespero por ordem que surge, vindo lá da fria Königsberg, lá na Prússia, o homem que tentou criar um manual de etiqueta do universo, Immanuel Kant. Kant é o arquétipo do seu colega de trabalho insuportável, que nunca falta, nunca se atrasa e tem uma opinião rigorosa sobre o seu uso indevido da vírgula. A vida dele era tão regulada, tão previsível, que dizem que os vizinhos acertavam os relógios vendo ele passar na rua para sua caminhada diária. Ele era a ordem em pessoa numa peruca empoeirada. Kant olhou para o mundo e viu o que a gente viu. A moralidade dos homens é baseada em sentimentos, tipo, eu vou fazer isso porque me faz me sentir bem, ou em consequências, eu vou mentir para salvar um amigo, ou em desejos, tipo, eu quero ser rico. Para ele, isso era lixo emocional, era imoral, porque sentimentos mudam e consequências nem sempre são previsíveis. Se você salva o seu amigo mentindo, mas essa regra acidentalmente inicia uma guerra nuclear, sua intenção boa não valeu de nada. Kant queria uma moralidade com validade universal, que fosse tão sólida e inegável quanto a gravidade. Ele disse: se você quer saber o que é certo, tire todo o seu eu, todo o seu contexto, toda a sua emoção da jogada. O que resta é o dever. Eis que ele nos apresenta então o conceito mais sedutor e, como veremos, mais perigoso da filosofia moderna: o imperativo categórico. A frase de rodapé, aquela que você usa para parecer inteligente em festas, é: age apenas segundo uma máxima, tal qual possa ao mesmo tempo querer que ela se torne uma lei universal. Vamos traduzir o alemão prussiano para o português acessível e sem papas na língua. Aqui ele está dizendo assim: antes de fazer qualquer coisa, seja ela roubar um chiclete ou declarar uma guerra, imagine que a sua ação vai virar a nova lei fundamental da constituição do universo. Se você fizer uma exceção para si mesmo, tipo, eu vou mentir só para salvar o meu amigo, você consegue imaginar um mundo onde todo mundo mente sempre? Um mundo onde a verdade não tem mais valor algum? Não, né? O sistema desmorona. Portanto, mentir é universalmente errado. O apelo dessa filosofia é irresistível. E é aí que mora a sedução. Primeiro, por causa da imparcialidade. Não tem jeitinho brasileiro, não tem perdão para o rei, nem privilégio para o plebeu. A regra é igual para o CEO e para o entregador de aplicativo. É um alívio pensar que existe uma justiça pura que não depende do seu humor, do seu interesse financeiro, e isso tira o peso da decisão das suas costas. E segundo, por causa da dignidade. Kant nos lembra que jamais devemos usar outra pessoa como um simples meio para um fim, como no Dilema do Bond. Você não pode empurrar o homem grande da ponte para salvar os 5. Por quê? Porque um homem grande é um fim em si mesmo, uma pessoa com dignidade intrínseca. Usar ele como um peso de freio é a suprema imoralidade, mesmo que o resultado seja bom. Isso parece lindo. É a ética do super-herói. Faço certo porque é certo, não porque vai dar um bom resultado. É a deontologia, o dever moral em sua forma mais pura. Mas essa pureza, ela tem um preço, e ele é altíssimo. Kant levava isso tão a sério que defendia o famoso exemplo do assassino na porta. Se um assassino procurado bate à sua porta e pergunta onde seu amigo está escondido, você tem que falar a verdade. Você não pode mentir para salvar a vida do seu amigo, porque mentir é universalmente errado, lembra? A sua obrigação é para com a razão universal, não para com a vida do seu amigo. A moralidade é dura e a vida que se dane. E é aqui que o sonho da ordem começa a cheirar a mofo. É aqui que a beleza matemática da regra universal se transforma em algo rígido, frio e, francamente, muito perigoso. Porque quando você insiste que a regra é tudo, você está se preparando para o colapso. Você está criando um sistema que não admite a sutileza, que não tem lugar para a fome ou para o contexto histórico. Quem vive para a regra, morre pela regra. E ninguém melhor do que um personagem para personificar o ápice dessa rigidez. Alguém que encarou o imperativo categórico de tal forma que a sua vida virou um inferno moral. É hora de conhecermos um inspetor que viveu e morreu por Kant.
É hora de ver a lei universal aplicada na vida real e como ela se torna um instrumento de opressão contra o homem que roubou apenas um pão. Nós nos apegamos a Kant porque ele nos ofereceu uma muleta. A ideia de que a ética pode ser uma ciência exata, livre da sujeira emocional. Uma lei universal que nos tira a culpa e a responsabilidade de escolher e nos dá o conforto de obedecer. Uma regra que vale para todos sempre. Soa lindo na teoria, né? O problema da filosofia, porém, é quando ela sai da página do livro e encontra a vida real. Quando o imperativo categórico sai da sala de aula e dá de cara com o estômago roncando. Então vamos sair da Prússia Fria, de Kant, e ir para a Paris faminta e miserável do século XIX. A Paris de Victor Hugo em sua obra-prima Os Miseráveis. E lembrando, todos esses clássicos estão na descrição do vídeo para quem quiser mergulhar ainda mais. Eu lhes apresento o inspetor Javert. Javert não é apenas um policial. Ele é a encarnação viva do imperativo categórico levado às últimas e mais cruéis consequências. Para Javert, a lei não é algo flexível, humano, com margem de interpretação. A lei é a moralidade. A regra é tudo. O que não está na regra não existe. A máxima de Javert é simples. O criminoso é um criminoso. Um erro nunca pode ser apagado. A regra deve ser universalmente aplicada. Ele persegue por décadas um único homem, Jean Valjean. E qual o crime monstruoso de Valjean? Qual a transgressão que merece uma vida inteira de caçada? Ele roubou um pão. Ele roubou um pão para alimentar a irmã e os sobrinhos famintos. Pela lógica de Javert, pela lógica kantiana rígida, roubar é errado. Se roubar se tornasse uma lei universal, a sociedade desmoronaria. Portanto, roubar é igual errado. Ponto final. A fome? O contexto, a miséria? Para Javert, isso é lixo emocional que não pode contaminar a pureza da lei. É a tirania da lógica sobre a vida. E é aí que o sonho da ordem se transforma numa opressão. Javert representa a cegueira da lei. Sua rigidez é tão absoluta que, para ele, um homem que rouba um pão é moralmente idêntico a um assassino em série. Não há graduação, não há nuances. A regra foi quebrada. O dever, então, é punir. É por isso que o filósofo Hegel criticava o formalismo kantiano, dizendo que ele era uma fórmula vazia, que falhava miseravelmente diante da complexidade da vida real. A regra abstrata, sem história, sem cultura, é inútil. Mas a tragédia de Javert não é apenas a perseguição, é o colapso. Em um momento crucial, Valjean, que se tornou um homem bom, respeitado e que viveu uma vida de redenção e caridade, o que segundo Javert é impossível com um criminoso, tem a chance de matar Javert. Mas o salva. Ele salva a vida do seu algoz. Naquele momento, o mundo de Javert ruiu. Seu imperativo categórico se quebrou. Ele percebe que a lei que ele defendeu cegamente não conseguiu prever algo fundamental. O criminoso pode ser bom. E o homem da lei pode estar errado. A rigidez moral que o sustentava era uma farsa. A sua vida era baseada numa premissa falsa, a de que a regra abarca toda a realidade. Ele não suporta a dissonância cognitiva. A estrutura inteira de sua existência, a ordem universal que ele idolatrava, desmoronou em um ato de misericórdia que ele recebeu. Ele percebe que viveu toda a sua vida como um monstro em nome do dever. Ele não consegue mais distinguir o certo e o errado em um mundo onde o homem que roubou o pão é mais moral que o inspetor que segue a lei. O resultado é dramático, poético e trágico. É o fim simbólico do kantismo radical na literatura. É a confissão de que a regra única, quando aplicada sem empatia, é um sistema falido. A rigidez quebra diante da complexidade da vida e leva consigo a alma que a defendeu. A lição é dura. Quando você se transforma no árbitro da lei universal, você corre o risco de se tornar o opressor em nome da justiça. E essa opressão, meus amigos, é o grande fantasma do nosso tempo. Porque Javert, mesmo que na ficção, ele nos obriga a perguntar: se a regra que eu defendo com tanta convicção é baseada apenas na minha própria realidade e no meu próprio privilégio, o que ela faz com quem vive na fome? Com quem vive na dor? Quem é o eu que o filósofo lá em Königsberg está transformando em lei universal? O problema não é o imperativo categórico em si, que a princípio parece uma boa ideia. O problema é a nossa arrogância ao definir a nossa máxima como a máxima de todos. Essa prepotência disfarçada de razão pura é o que nos leva ao próximo e mais doloroso ponto. É onde a filosofia robô se encontra com a violência estrutural. É hora de desmascarar a tirania do eu. Eu não vou falar como o livro termina. Vá lá ler Os Miseráveis, você vai gostar muito. Depois você vem aqui me agradecer.
Agora é hora de fazer a pergunta que realmente importa. A pergunta que Jafé não conseguiu responder. Quem foi que definiu essa regra universal? Porque o imperativo categórico é como aquele meme, uma ideia boa no PowerPoint, mas um desastre na vida prática. A crítica mais contundente, que vai além do pobre Jafé, é que a razão pura de Kant era, na verdade, a razão pura de um certo tipo de pessoa, em um certo tipo de lugar, em um certo tipo de classe social, em um certo tipo de tempo. Então, vamos pensar direito. E quem era Kant, afinal? Um homem branco, europeu, proprietário, morando num lugar onde a ordem e a previsibilidade eram a regra. A razão universal que ele nos apresentou, essa estrutura lógica, fria, anti-emocional, era simplesmente a projeção da sua própria psique privilegiada como um padrão de normalidade humana. É a crítica sociológica e pós-colonial entrando na sala. A regra, que parece justa para quem cria, pode ser uma ferramenta de opressão brutal para quem tem outra realidade. A sua máxima de vida, aquela que você quer que vire lei universal, nasceu da sua experiência. E se a sua experiência é de quem nunca precisou roubar um pão como último recurso extremo para não morrer de fome, ou para não ver quem você ama morrer, a sua lei será automaticamente injusta para Jean Valjean. Theodor Adorno, da Escola de Frankfurt, já alertava para o perigo. Adorno via a razão iluminista, essa obsessão pela ordem, pela padronização, como algo que pode facilmente se tornar totalitário. A busca pela regra única e pela verdade absoluta tem a tendência nefasta de eliminar a diferença individual. A obsessão por um padrão de certo para todos ignora o turbilhão de histórias, traumas e cultura que nos compõem. É o que chamamos de viés de projeção. O ser humano, por conforto e preguiça mental, projeta sua própria realidade como padrão de normalidade. O que Kant chamava de razão pura era, muitas vezes, apenas a razão do Kant. Ele nunca precisou se preocupar em se aquecer no inverno de 40 graus negativos da Prússia ou procurar o seu alimento nas lixeiras, ao contrário do povo que estava vivendo na rua. Vamos trazer essa tirania do universal para a nossa mesa de bar contemporânea, para o nosso eterno drama social, a meritocracia. A meritocracia é o nosso imperativo categórico moderno mais cruel. A máxima é linda. Quem trabalha e se esforça vence. Ela parece justa, universal. Se ela se tornasse lei, o mundo seria um lugar onde o esforço individual é recompensado. E quem poderia ser contra isso? Mas aqui está a pegadinha. O punchline sociológico. A meritocracia é a ferramenta de opressão do sistema. Ela só é justa se a linha de largada for a mesma para todo mundo. Se o seu competidor está de Ferrari, é nascido numa família com acesso à melhor educação, sem dívidas e com a saúde perfeita, tipo o homem universal moderno, e você está descalço na lama, acorrentado pela dívida e com acesso ao ensino público precário e com a preocupação de pagar o aluguel no fim do mês, a regra de quem corre ganha não é mais uma regra de justiça. É uma piada de muito mau gosto, uma piada muito cruel. Essa regra, que parece neutra e imparcial, se transforma num instrumento de opressão que justifica a desigualdade. Ela diz: você é pobre porque você não se esforçou o suficiente, ignorando toda a estrutura social que te amarrou lá na largada. Quando a gente insiste que a nossa régua de o que é certo é a única régua possível, seja ela o dever de Kant ou a eficiência da meritocracia, a gente comete uma violência cognitiva. A gente silencia a história, silencia a cultura, silencia o corpo exausto e faminto. A gente se torna, sem querer, o Jafé do nosso próprio tempo. A nossa razão se transforma no martelo. E o diferente se transforma no prego. E aí que chegamos ao beco sem saída. Se a nossa instituição falha e a lógica universal oprime, como a gente cria uma sociedade justa? Como a gente define uma regra que não seja apenas uma realidade de um oprimindo a todos? A resposta, felizmente, veio de um filósofo que resolveu levar a sério a ideia de igualdade na largada. Alguém que disse: se você quer criar uma lei justa, primeiro esqueça quem você é. É hora de jogar o dado do destino. É hora de tirar a venda da arrogância e colocar a venda da humildade estrutural. É hora de entrarmos no cassino do nascimento. A pergunta final, a que nos paralisa, é: como criar uma regra de justiça que não seja nem egoísta nem tirânica? A resposta vem de seu estadunidense elegante e discreto chamado John Rawls, com seu clássico Uma Teoria da Justiça. Rawls olhou para a história da filosofia e disse: o problema não é a regra. O problema é quem a está escrevendo. Se eu, um homem pardo, classe média, escrevo a regra, eu inconscientemente a escrevo pensando em me proteger.
Se o banqueiro escreve a regra, ele escreve para proteger o seu capital. Se o trabalhador escreve a regra, ele a escreve para proteger o seu emprego. Cada um de nós, inevitavelmente, age a partir do seu próprio interesse, da sua posição social ou então do seu conhecimento. Rawls propôs, então, o que talvez seja o mais brilhante e mais democrático experimento mental da história: o véu da ignorância. Imagina que você está prestes a nascer, mas antes de entrar no mundo, você precisa assinar o contrato social, as regras básicas da sociedade onde você vai viver. O problema é que você está sob um véu da ignorância. Isso significa que você não sabe se você vai nascer rico ou pobre, se você vai nascer saudável ou com alguma doença crônica, se você será homem ou mulher, ou qualquer outra identidade de gênero, se você será inteligente ou não, se você pertencerá à maioria ou uma minoria racial perseguida. Você está no cassino do nascimento e o dado ainda não foi lançado. Você não sabe quem você será. E é nessa posição original, nesse estado de escuridão epistêmica, que você precisa definir as leis. Agora eu te pergunto, sob o véu da ignorância, você apostaria na meritocracia selvagem? Claro que não. Seria um risco colossal. Você poderia nascer como o mais fraco, o mais doente, o mais desfavorecido, e seria esmagado por essa regra. Ninguém em sã consciência apostaria 100% da sua vida no risco máximo, a não ser que seja um completo idiota ou um jogador compulsivo. É igual quando você é criança e quer comer o último pedaço de bolo. Aí a sua mãe manda você dividir com seu irmão, mas com uma condição: você tem que cortar o bolo e seu irmão escolhe o pedaço. Você não vai cortar pedaços de tamanho diferente achando que o maior vai ficar para você. Você corta com uma destreza de um engenheiro espacial da NASA, porque você não quer ficar na desvantagem de acabar com um pedaço menor. Rawls argumenta que, na posição de risco extremo e ignorância total, nós escolheríamos princípios que maximizassem a segurança para a pior posição possível. Agiríamos pelo princípio max-min, maximizar o mínimo. E quais são os dois princípios que, segundo Rawls, emergeriam naturalmente desse véu? O primeiro seria o princípio da liberdade igual. Todos teriam o máximo de liberdade compatível com a mesma liberdade para os outros, o básico da democracia. E o princípio da diferença. E aqui está a mágica. As desigualdades sociais e econômicas só seriam permitidas se, e somente se, beneficiarem os membros menos favorecidos da sociedade. Ou seja, a desigualdade, como o salário de um médico cirurgião ser maior do que a de um gari, só é justa se o sistema que permite esse salário mais alto for o mesmo sistema que garante que o menos favorecido, os garis, tenham acesso à saúde, educação de qualidade e oportunidades. A regra é desenhada pensando no mais fraco, não na média. A justiça deixa de ser cega, como a do inspetor Javert, que não vê a fome, e se torna previdente e estrutural. Ela não ignora o contexto, ela é desenhada pelo contexto do possível sofrimento. Ela não é mais a opinião arrogante do homem rico em um castelo, mas sim a apólice de seguro criada por um indivíduo aterrorizado com a possibilidade de nascer na pior situação. Rawls nos dá a ferramenta definitiva para combater a tirania do eu. A única forma de ser verdadeiramente justo é esquecer quem você é, esquecer os seus privilégios e desenhar a regra pensando naquele que terá a pior sorte no sorteio da vida. Mas essa solução, embora elegante, ainda é teórica. Ela nos leva de volta para o princípio. Depois de toda essa viagem, de toda essa filosofia, de toda essa fritura mental, nós conseguimos responder o enigma inicial? A justiça é uma matemática fria ou um sentimento no estômago? E o que tudo isso nos ensina sobre a nossa capacidade de sermos de fato justos? É hora de unir os pontos. É hora de pegar as peças quebradas de Kant, a intuição falha da amígdala e a utopia de Rawls para dar a nossa resposta final para esse enigma. Então voltamos à pergunta que iniciou tudo. O enigma que desestabilizou o seu café. A justiça é uma fórmula matemática fria ou um sentimento desesperado no estômago? A resposta, meus paradigmáticos, é a mais decepcionante e ao mesmo tempo mais humana de todas. A justiça é a dissonância constante entre os dois. Ela não é uma estátua de mármore parada no pedestal com os olhos vendados como a justiça de Javert, o reflexo duro de Kant. Aquela rigidez é confortável, sim, mas é a mãe da opressão. Ela ignora que a única certeza do universo é que a vida é desigual e que a regra universal é uma fase conveniente para quem está no topo. A verdadeira justiça é um movimento constante de calibração.
É a coragem de assumir que a matemática, a busca pelo melhor resultado geral, é necessária, mas que ela deve ser temperada pela empatia estrutural, ou seja, o véu da ignorância de Rawls. O nosso córtex pré-frontal, o contador frio, tem que trabalhar, tem que buscar o resultado, tem que maximizar o bem-estar e minimizar a dor social, mas a nossa amígdala, a histérica emocional, não pode ser silenciada. Ela deve ser usada como um termômetro moral. Se a sua decisão de maior bem te faz sentir nojo, talvez você esteja matando a dignidade do indivíduo em nome da estatística fria. Ser justo, afinal, é um trabalho insalubre. É viver no desconforto, é ter a humildade de entender que, no nosso país e no nosso mundo, o que parece ser esforço para você, para outro é apenas a luta para sobreviver. A sua lógica de vida é muito provavelmente a opressão do vizinho. A justiça é a bússola que aponta para o lugar onde o custo do bem-estar social recai para o mínimo possível sobre o mais fraco. E é por isso que precisamos constantemente nos colocar sob o véu da ignorância, mesmo que seja só por 5 minutos no chuveiro. É preciso perguntar, se eu fosse o pobre, eu aceitaria essa regra? Se eu fosse doente, eu estaria protegido por esse sistema? Se eu fosse o menos favorecido e sem acesso a moradia, educação, plano de saúde, alimentação básica, eu conseguiria sobreviver nessa sociedade? A justiça verdadeira não é a certeza estática, mas a dúvida perpétua. É a calibração dolorosa entre a frieza da matemática e o reconhecimento da humanidade no outro. Mesmo quando esse reconhecimento exige que a gente abra mão de algum privilégio pessoal em nome do bem-estar coletivo. É a ética de quem assume a responsabilidade pelas consequências e não se esconde atrás de um livro de regras. E é com essa pulga atrás da orelha que eu deixo vocês. Não busca o dever absoluto, porque ele nos leva à cegueira. E não confie apenas na sua intuição, porque ela é uma fraude. O melhor é buscar sempre o equilíbrio, a calibração. Tente buscar a regra que aterrorizaria o inspetor Javert e faria Kant se revirar na tumba. Porque essa regra ela pode ser imperfeita, mas essa regra ela é humana. Pronto, eu gastei meia hora aqui falando sobre o que eu penso. Mas o Paradigmas é uma comunidade, não é um púlpito. Nós vamos muito mais longe através do diálogo do que com certezas absolutas. Então, eu quero saber de você. Depois de ouvir o Dilema do Bond, o Colapso de Javert, a Esperança de Rawls, qual é a sua máxima de justiça? Deixe aqui nos comentários o seu pensamento ou a sua dúvida sobre o tema. Se você gostou dessa viagem filosófica, dá um like e compartilha com aquele seu amigo que vive de certezas absolutas porque ele está precisando de uma boa dose de dúvida. Se inscreve no canal para não perder a nossa próxima fritura mental. Afinal, a beleza da filosofia não está em estar certo, mas em continuar pensando. Mas aqui, eu também posso estar completamente errado. Então pense bem sobre isso, fique bem e beba água. A justiça é uma senhora de idade meio surda e muito teimosa. A gente adora gritar o nome dela na janela do vizinho, mas finge que não está em casa quando ela resolve tocar nossa campainha. Queremos a espada afiada de Kant no pescoço dos nossos inimigos, mas o abraço quentinho e perdoador de Rawls para as nossas próprias falhas. Somos todos magistrados com a toga suja de molho de tomate. O bonde continua vindo, a 80 por hora, e a gente aqui discutindo se puxa alavanca ou se posta uma selfie com a tragédia. É verdade? A única justiça possível não cabe num tribunal nem numa fórmula matemática alemã. Ela cabe naquele segundo de silêncio quase sagrado que, antes de atirar a primeira pedra, quando você percebe que, com um pouquinho menos de sorte, o réu seria você. A lei é fria, mas a gente só sobrevive no calor. Então é melhor a gente descer do pedestal, porque o chão é muito mais seguro. E aí, gostou da moralidade destruída em público? Ótimo! Agora, para continuar essa crise existencial, escolha um dos vídeos que o algoritmo jogou na sua cara. E se for corajoso, clica no botão de se inscrever. A garantia de mais paradoxos e menos certezas na sua vida. Agradeço a paciência em me aturar e bom dia, boa tarde, boa noite, boa sorte. Até a próxima.